meus queridos irmãos, meus amados e minhas amadas, estamos aqui para mais uma vez trazer uma escola bíblica para você. Antes de tudo, quero carinhosamente pedir a você que deixe o seu like, deixe o seu ok, né? Faz aquele abençoado ok aí, para poder nos ajudar, para poder a gente poder expandir mais o nosso canal e com a finalidade de levar esse evangelho a toda criatura, por todo esse mundo, usando esse aparelho, essa tecnologia tão importante. Quero avisar você que nós vamos no mês que vem, na próxima lição, eu quero apresentar aqui o próximo livro que a gente vai aqui trabalhar em cima dele aqui no próximo, que é esse livro aqui, né? Crucificado com Cristo. Então, você que está aí e quer adquirir esse livro, ele custa aproximadamente, eu creio que seja isso, R$ 25. Se você quiser, já entra aí no nosso canal, fala assim, pastor, eu quero o livro, a gente vai procurar te fornecer, ou te dar a fonte, ou mesmo ir lá comprar o livro para você, tá ok? Nós vamos agora entrar na nossa lição novamente, né? Nosso livro, isso aqui, ó, Mãos Limpas e Coração Puro. É muito importante que você estude esse livro, que se você não tem um livro, da mesma forma também, estamos aqui para poder te auxiliar, para te ajudar a adquirir esse livro. É muito bom vocês terem esses livros em casa, e você, pastores, também passarem para a sua igreja esses livros e para que incentive. Não só, são duas coisas importantes. Você vai trazer conhecimento para o seu povo e vai incentivar o seu povo a ler livros. É muito importante você fazer esse incentivo. Bom, hoje estamos começando a parte 3 desse livro, que é a última parte, né? Que fala as vitórias sobre arrependimento falso ou adiado. Pelo que eu vi aqui, a gente vai ter aqui duas partes desse tema, desse capítulo 3, né? Então a gente fica ligado para a gente poder estar sempre atualizado Vamos para continuar, diz o seguinte: para continuar nessa jornada, mudamos nosso enfoque para outra área de engano generalizado. É o padrão sutil de adiamento, de arrependimento ou de obediência parcial. Esses enganos são especialmente perigosos, porque são frequentemente inconscientes e irreconhecíveis antes de prosseguir. Ou melhor, antes de prosseguir, esqueci do ponto, né? Pare e peça discernimento a Deus. Então, sempre o nosso pedido aqui é que você olhe a Deus. Peça a Deus orientação, peça a Deus discernimento para você administrar isso na sua vida. Vamos lá? Adiar arrependimento e obedecer parcialmente. Nas últimas páginas, muitos leitores sentiram Deus tocá-lo com relação a uma ou mais questões. Quando crentes sentem isso, a carne e o Satanás frequentemente tentam fazê-los adiar e resistir à obediência completa e imediata. Embora a maioria dos crentes não digam abertamente não vou obedecer a Deus, muitos podem aceitar o adiamento ou obediência parcial. Não é? A obediência adiada e parcial nunca vão enganar a Deus e não são aceitáveis. Quando crentes caem por causa desses engodos, normalmente isso ocorre devido a uma das 10 tentações específicas. Então, vamos falar aqui está apresentando 5 aqui, a gente vai falar dessas 5, mas antes disso, às vezes você até diz, não, eu não vou falar que não vou obedecer a Deus. Mas aí, essa questão toda de deixar o erro, deixar o pecado, ele vai se adiando, vai deixando de lado e postergando, né? E isso é um problema muito sério, porque, infelizmente, aí as coisas não vão sair do lugar, vão sempre sim estando ali envolvido e se envolvendo, né, no pecado. Então é muito importante que você obedeça a Deus totalmente, definitivamente. Nada de obediência parcial ou adiamento de que você vai largar amanhã. Outra coisa,
Tudo que você vai dizer que vai largar amanhã, você não vai largar. Não adianta. Isso aí é fato, né? Não adianta, você não vai conseguir largar. Ou você larga agora isso, ou define isso agora na sua vida, ou amanhã você vai voltar a fazer de novamente, vai pecar novamente, vai cometer o pecado novamente e vai dizer a mesma coisa, amanhã eu largo. E assim vai, passando anos, anos e anos, e você vai dizendo que vai largar e não larga nunca. Vamos lá. Vamos lá, vamos falar aqui sobre algumas tentações específicas. A primeira dela, a primeira tentação é pensar assim, ó. Sei que meu comportamento é arriscado ou errado, mas não consigo terminar completamente esse relacionamento ou hábito agora. Por algum motivo, não tenho força para fazer esta mudança. Então, esse é o tipo de racionalização falsa, errada, né? Porque eu falei, como eu disse para você aqui aqui no início, se você não largar isso de uma forma definida na sua vida, não vai largar nunca, né? Então, a pessoa às vezes sabe que está errado, está vivendo um relacionamento errado, está vivendo algo errado, está fazendo algo errado, e mesmo assim, você sabe que precisa largar isso, mas vou largar hoje. Aí a obediência parcial é aquela que você larga por hoje, mas amanhã começa novamente. Larga por hoje, mas aí demora um tempo e comete novamente. Tem que ser completa. A segunda, é por isso que a Bíblia fala: posso tudo naquele que me fortalece. Então, entrega tudo ao Senhor, leva tudo a Ele, tá bom? Terceiro engodo é dizer a si mesmo: vou mudar gradualmente, ou mais tarde, quando for mais conveniente. Aí é aquilo que eu falei: eu vou largar de uma forma gradual, um pouquinho aqui, porque é igual cigarro, né? Já viu falar do cigarro? As pessoas falam que vão largar de fumar. Largar de fumar. Aí eles dizem, aí eles fazem da seguinte forma, né? Eles vão largar de fumar, mas hoje eu vou fumar só um pouquinho, só uma bituquinha só. Aí fuma lá a bituquinha e amanhã mais a bituquinha, aí depois da manhã tá fumando de novo. Então não existe isso, amado, não existe essa coisa gradual. Ou você larga completamente ou não. E outra coisa que foi falado aqui que é muito interessante é que ele fala o seguinte, né? Gradualmente, né? Eu falei terceiro, né? Eu falei o terceiro, mas depois eu passo para o segundo, tá? Gradualmente e quando for conveniente. Gente, o que se é pecado não é conveniente, né? Não é conveniente. Por isso, é preciso que você largue completamente, né? Largue completamente isso. Nunca vai largar. A força maligna sobre a carne. Por isso que Jesus falou que o espírito está pronto e a carne é fraca. Por causa disso, não devemos nós brincarmos com a nossa carne. Quando a pessoa pensa, como foi lido aqui, se não for conveniente, se for conveniente eu vou largar, se eu vou largar gradualmente, praticamente está brincando com a carne, e isso é um problema muito sério. Vamos lá. O segundo, que é o terceiro engodo que eu pulei aqui, é revelado pela frase: talvez quando eu for mais maduro espiritualmente seja forte o suficiente para mudar. Bom, não vai ser, você não vai amadurecer nunca. Essa é a verdade. Nunca, nunca, vezes nunca. Né? Então não existe essa ideia que quando eu me amadurecer, eu vou largar tudo. Né? Eu seja forte o suficiente para largar essas coisas. Não vai largar porque, primeiro, que a maturidade ela vai te dar essa noção que você tem que largar as coisas. E se você não largou, então é sinal que você não está maduro o suficiente. Entendeu? Então existe essas coisas todas. Então você não está maduro. Se você não largou, porque você não está maduro. Você está vivendo ainda, como Paulo fala no capítulo 3 de 1 Coríntios, como meninos ainda, como crianças ainda. Com crianças ainda, tá bom?
Vamos ler aqui. Olha essa passagem bíblica que Paulo nos dá aqui, que é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13 diz o seguinte: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Algumas coisas interessantes nessa passagem bíblica fala justamente sobre, primeiramente, que todas as tentações, tudo que nós passamos, tentação, elas são humanas, é nós que provocamos. Esse é um primeiro ponto. O segundo é que Deus, ele, pela sua fidelidade, ele não vai permitir que você seja tentado além do que você possa suportar. E terceiro, ele não vai tirar a tentação de você, ele vai passar juntamente com você a tentação. Ele vai te ajudar a vencer ela. Por exemplo, você criou uma dívida financeira no cartão de crédito. Ele não vai aqui te fazer um milagre para que o banco ele tire neutraliza a sua, ou melhor, que você pague a sua conta. Você ele não vai pagar a sua conta e nem vai fazer que o banco ele esqueça a sua dívida. Ao contrário, ele vai te ajudar. Você orando a Deus, ele vai te ajudar a pagar essa conta. Você arcou com a conta, agora você vai ter que pagar. A mesma coisa é o pecado e outras mais coisas. E se você errou e pecou, você vai ter que arcar com essa situação. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre uma pessoa que passou por isso aqui, mas não agora. Depois a gente fala sobre ele. Um quarto engano é: sei que está errado, mas estou resolvendo isso. Resolvendo o quê? Para resolver como? Não se resolve problemas, não se resolve esses tipos de problemas. Esse tipo de problema só se resolve largando. Se não largar, não vai de maneira alguma passar por isso. Né? Então, não existe isso. Eu vou largar isso. Eu estou resolvendo para poder terminar isso. Não, termine logo. Se é um relacionamento extra, um relacionamento impróprio, já desfaz dele. Você está vivendo um pecado de pornografia, pecado de jogo, em pecado de outros mais, coisas, largue tudo agora. Tem que ser assim. Ou você faz isso, ou você não vai fazer nunca, não vai resolver nada. Nunca vezes nada. Deixa eu ler essa passagem bíblica aqui, é Provérbio 28, olha só, versículo 13. Escute só que fala aqui: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Olha que coisa maravilhosa. Se encobrir, eu queria até te colocar um dever de casa para você aqui, para você estudar e ler o Salmo 32. Dá uma olhadinha devagarzinho nesse Salmo 32, lê ele com calma, se possível for, faça aí uma pesquisa ali, né, para poder ajudar você a entender esse Salmo. E o Davi, ele fala ali sobre isso. Ele fala sobre as consequências de encobrir pecados. Ele fala que os seus ossos ficaram secos, né? Isso está falando, claro, de uma forma simbólica, claro, mas ele está falando na sua vida que ela ficou seca, os seus ossos ficaram, os ossos secos quer dizer que ele não conseguia se articular, se mover com tanto peso que estava sobre ele, que a qual é consequência de encobrir pecados. Então, tá aí a dica, né? Vamos lá? Quinta e última aqui. Uma quinta desculpa é: não estou bem certo do que Deus está me dizendo a respeito desse hábito ou relacionamento. Moxa. É o chamado de surdez seletiva, né? É uma tática dizer que não estou ouvindo Deus falar comigo. Deus não está falando comigo. Deus não falou comigo ainda sobre esse assunto ainda.
Meus irmãos, tem uma postagem até mesmo engraçada que eu vi no Facebook, que aí diz assim: Deus fala comigo. Aí ele pega a Bíblia, uma mão, desce a Bíblia assim e fala assim: tá aqui. Tá aqui, amados. Deus está falando pela sua palavra, que eu falei que Deus não vai quebrar princípios. Eu sempre falo isso. Deus não vai quebrar os seus princípios. Ele já estabeleceu os seus princípios e eles vão perdurar até a volta dele, até nós irmos para a salvação eterna. Então, amado, não existe negociação para isso. Eu não estou ouvindo Deus falar comigo. Isso é uma desculpa enfarrapada, meu amado. O que é isso? Deus não está falando com você? Ah, cuidado. Eu quero desafiar você. Se você quiser ouvir Deus falar com você, tome cuidado, hein? A voz dele estremece. A voz dele amedronta. A voz dele estronda tudo que está ao teu redor. Aí, se você quiser, eu quero desafiar você. Você quer ouvir Deus falar mesmo contigo? Só que você, no teu erro, se Deus falar, o negócio vai ficar feio pro teu lado. Vamos lá. Obedecer completamente. O verdadeiro arrependimento é decisivo e completo. A confissão e arrependimentos genuínos não são uma tática para continuar no pecado. Todas as falsas racionalizações é que são táticas previsíveis de Satanás para nos manter escravizados e sujeitos à devastação. Quer dizer, aí começa esse negócio de racionalizar aí os erros, obedecer e ser completo. O Jesus disse uma coisa muito certa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você quer ser liberto, né? Então conheça a verdade. Ela vai te libertar, ela que vai te dar condição para poder você ser uma pessoa livre. Espero que a gente tenha coisa melhor para falar daqui a pouquinho ainda. Se Deus falou claramente ao seu coração, você nunca mais pode dizer: eu não sabia que certos padrões, determinadas racionalizações eram erradas. Se Deus falou, então isso quer dizer que Deus está falando sempre. Mas Deus não falou. Ele fala de muitas maneiras, né? De muitas maneiras Deus fala. Às vezes as pessoas não querem ouvir o que Deus realmente está falando. Então é esse o problema. Deus convence de forma pessoal e específica. Deixa eu ler aqui agora essa passagem, que é 2 Samuel, capítulo 12. E vamos ler o versículo 7. Que eu creio que todos aqui conhecem essa passagem, mas eu quero ler ela com calma com você. Diz o seguinte: então Natã disse a Davi: este homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Aqui Natã, ele agora estava confrontando com Davi referente ao seu pecado. Deus, ele pode convencer a gente de várias maneiras. Nos convence pessoalmente com uma pessoa que vai até você conversar com você. Te convence intermédio de uma pregação, de uma mensagem pregada dentro da igreja, de uma conversa, ali sem aquela intenção, e outras mais coisas. Deus fala conosco e precisamos nós estarmos atentos no que Deus está falando conosco constantemente. Tomar muito cuidado com isso, né? Que às vezes as pessoas querem muito ficar visando, né, uma revelação. Deus não me revelou nada. Deus não vai perder tempo com isso, né? Ele fala e nos criou justamente com essa percepção da sua voz. Só não percebemos, só não se percebe porque não querem ou estão envolvidos em outras coisas que a qual estão tirando a sua atenção daquilo que Deus, de uma forma direta e pessoal, está falando conosco, mas não está entendendo porque estão envolvidos em muitas coisas. Então tem essas coisas todas ainda.
Já que Deus ordena os seus passos, é quase certo de que não é mera coincidência você estar lendo essas palavras em particular. Em crentes genuínos, há uma percepção interior distinta quando o Espírito de Deus fala sobre algo específico em suas vidas. A Bíblia fala que Deus fala conosco. Tem aqui o João 10, 27. Deixa eu ler aqui. Eu estou aqui, João. Não é João, é João. João 10, 27 diz o seguinte: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Olha só. Aí vamos entrar agora na questão de raciocínio, né? Se não estão ouvindo a voz de Deus, então é sinal que não são ovelhas do Senhor, né? Ainda precisam transformar-se em ovelhas, mudar-se para ser ovelhas. Não são ovelhas, então não vai ouvir a voz do Senhor. Então esse é o cuidado. Então, se você diz que Deus não fala com você, então é sinal que tem um problema sério com você. E uma coisa que Deus sempre faz, eu tá vendo aqui, é que Deus corrige a quem ama. Se Deus está corrigindo você, se Deus está penalizando você, eu falo isso com muita propriedade. Quantas vezes Deus me penalizou, perdi muitas coisas na minha vida por causa dos meus erros, mas a gente lamenta por perda, mas depois a gente para um pouquinho, a gente vê que Deus, por seu infinito amor por nós, porque se Ele fez isso comigo, é porque Ele me ama muito. E se Deus está penalizando você, é porque Deus te ama, meu amado irmão. Né? Deus, Ele quer você perfeito, Ele quer você íntegro, quer você no esquema dEle, no padrão dEle. E Ele, por te amar tanto, ele às vezes permite que certas coisas aconteçam na sua vida, justamente para você entender isso, que Ele te ama muito. Se não está acontecendo nada, aí é preocupante. Preocupante é quando a pessoa faz erros, comete erros e nada acontece com eles. Então eu me preocupo. Às vezes é preferível que realmente que Deus faça isso comigo. Vamos lá, vamos ler outra passagem aqui. É 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que diz o seguinte: Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, eu tenho que ficar triste por aquilo que eu estou fazendo. Que você tem que ficar triste por aquilo que você está fazendo. E que diz Jesus? Bem-aventurados dos que choram, porque serão consolados. Ele está falando aí é o choro da miséria do pecado. Olhando para si mesmo e ver que realmente está fazendo algo muito errado. E se você está sentindo tristeza por isso, chore, lamente e fale para Deus para poder e se arrepende dos seus pecados e volte-se para Ele. Porque não pode, amar de maneira alguma, a gente ficar nessa coisa que eu sei que está errado, mas vou continuar errando. É problema muito sério. E outra coisa também que devemos entender também, eu quero passar para vocês aqui agora, que tudo está bem visível aos olhos do Senhor. Eu quero ler aqui Hebreus. Você pode também ler sua Bíblia, capítulo 4. Eu quero ler 2 versículos. Um eu vou ler, depois eu leio o outro, com calma, tá? Primeiramente, o capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, aqui está dizendo que a palavra de Deus ela vai nos dar esse discernimento. É só você ler ela. Se você ler a Bíblia com calma, com paciência, você vai entender. E outra coisa que também quero ler também, que é o versículo 13. Eu li o versículo 12, o versículo 13 diz o seguinte: Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário,
todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Tudo está visível aos olhos do Senhor. Tudo está bem patente, bem claro. Diz a Bíblia que vai haver livros que vão se abrir no céu, no julgamento. Né? Já falei aqui sobre isso. Né? Então, tome cuidado do que nós agimos hoje, o que nós fazemos hoje, porque antes das pessoas irem para o inferno, eles estarão indo consciente do que eles fizeram. Até coisas que não pensaram hoje, está lá escrito lá. Então é melhor que haja arrependimento agora, que haja transformação agora, que haja quebrantamento agora, para que não sejam julgados, porque o livro vai abrir. Que a você, João das Couve. João das Couve, você no dia 2 de janeiro de 2011, você fez isso, fez aquilo, falou isso, pensou aquilo. Olha só, está lá escrito. Então precisa que haja arrependimento agora. A Bíblia fala que Deus fala que dos seus pecados não lhe lembrarei mais. Então, procura neutralizar, matar todos os seus pecados agora. Se arrepender agora, para que você possa seguir uma vida triunfante com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, outro ponto aqui. Deus traz convicção sobre os nossos pensamentos secretos. Eita. De acordo com as Escrituras, quando Deus fala aos segredos dos nossos corações, Ele o faz para que saibamos que é seu Espírito que está trabalhando. Já observou que quando alguém está pregando a palavra, parece que está dizendo isso, está dizendo algo para você? Em alguns casos, as pessoas dão um João sem braço, não. Ele faz de conta que nem conhece. Mas lá dentro ele está dizendo, você está falando comigo? Será que esse pessoal está ouvindo falar? Ouviu eu comentar alguma coisa? Talvez você nunca comentou nada, mas Deus está falando daquilo que passa no seu pensamento. Está usando, pela misericórdia dele, pela misericórdia de Deus, Deus está usando alguém para poder alertar você por aquilo que está pensando, que isso quer dizer que o Espírito Santo está trabalhando ali para poder trazer você para Deus. Vamos continuar aqui? Quando Deus convence, especificamente, isso nos faz perceber que nossos raciocínios íntimos são desculpas falsas e mentiras de Satanás. Por essa razão, devemos tratar essas revelações com maior seriedade. Quando Deus vai tão longe para falar tão claro e especificamente, é melhor que não ignorar sua voz. Não faça isso. A única resposta certa é o quê? É o arrependimento completo e imediato. Deus falou contigo, você entendeu o que Deus falou? Procure entender. E aí, imediatamente, se arrepende completamente. Quando Deus convence com tanta clareza, Ele está revelando um incrível grau de amor por você. Que coisa linda! Deus o ama o suficiente para lhe dar especificamente o fim de que você reconheça a sua voz. O amor e a bondade de Deus o movem para diverti-lo quanto aos danos iminentes de suas ações. Cuidado! Ele está querendo evitar justamente isso. Lembra do que nós estamos falando aqui sobre a lei de trânsito? Por que elas existem? Por quê? Primeiramente, quando nós obedecemos a lei de trânsito, você está evitando dois problemas. O problema dos outros e o seu problema. Quando você está na igreja, você está ciente da situação toda, que Deus está divertindo você para não trazer dano nem para você, nem para as pessoas que estão ao seu lado. O pior de tudo, irmãos, eu sempre penso assim, que o pior é trazer dano para as pessoas. Quando traz dano para você mesmo, você caminha. Né? Eu penso o seguinte, tudo que é de errado, vamos pensar no que as outras pessoas, o dano que vai trazer outras pessoas. Estamos ok? Então, cuidado. Deus sempre está nos advertindo sobre isso. Vamos continuar aqui.
Não se engane. Você está sofrendo danos espirituais por causa do comprometimento com a impureza moral e relacionamento. Né? Então, se você está sofrendo aí, meu amado, então é porque você arrumou um problema sério. Olha o que diz aqui. Não, eu vou ler o outro. Eu vou ler as duas passagens, né? Primeiramente, Provérbio, capítulo 29, versículo 1. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente sem que haja remédio. Não teima, não teima. Números 32, versículo 23. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Cuidado. O pecado você vai encontrar a consequência dele. Isso é certo. Vamos lá. Quando Deus adverte tão especificamente, a responsabilidade e a urgência de arrependimento completo são muito maiores do que antes. É de máxima importância perceber que você não vai safar com os seus pecados secretos. Não vai safar. Ninguém está vendo, mas Deus vai estar vendo. Lembra desse dizer que sempre nós ouvimos, né? Deus, os homens não estão vendo, mas Deus está vendo. Então, vai acontecer, né? Como diz a linguagem aí fora, na área policial, a casa caiu. A casa vai cair, meus irmãos. A casa vai cair. Cuidado. Agora, uma coisa é certa, outro ponto que é importante: a graça é suficiente. A graça é suficiente. Diz a Bíblia que... Tem uma passagem bíblica que eu passa para vocês, que vocês todos conhecem, mas eu faço questão de ler ela para vocês. Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, vamos agora viver uma vida contínua com o Senhor. Tendo que a parte B fala assim: eu estou crucificado com Cristo. Aqui é o nosso próximo livro. Por isso que nós temos aqui uma grade de conhecimento, de crescimento, né? Se você for ver lá, nós colocamos primeiro escola bíblica, segundo escola bíblica, né? E ali está justamente essa grade obedece justamente à nossa fase de conhecimento. Então é muito importante que você até mesmo quiser lá, entrar na playlist nossa lá, está pronta já das duas escola bíblica, e vai lá, tá bom? A vitória verdadeira requer compromisso de continuar avançando na batalha espiritual. No capítulo 6 de Efésios, você pode ler isso com muita calma. Inclusive, também temos uma já playlist pronta de uma série de mensagens chamada A Batalha é a Armadura de Deus, né? Você entra aí no nosso canal, aqui nesse canal mesmo, você vai lá, entra e veja essas mensagens. Você vai ver só que nós estamos ali tratando de assuntos muito importantes referente à armadura de Deus, como lidar, como vencer, como ser vitorioso. Se você obedecer ali tudo que nós estamos ali tratando ali, você vai vencer Satanás de uma forma tão fácil. Eu sempre falo que vencer Satanás não é difícil. Difícil é vencer nós mesmos. Para ter a vitória, o parceiro de prestação de contas são uma tremenda ajuda. Vamos lá. Vamos falar sobre a prestação de contas, sobre alguém que possa te ajudar. Procure alguém que você possa falar do que está passando por você. É muito difícil, e eu falo isso com muita propriedade, que a gente, quando a gente não tem ninguém para conversar, fica mais difícil vencer as batalhas internas, que são as piores batalhas.
Então, quando você tem alguém para poder você desabafar, conversar e, e tirar, extrair tudo que é de ruim dentro de você, porque é uma prática muito favorável e ideal, faça isso, procure alguém. Tem pessoas que não têm ninguém para conversar e vivem um momento, vivem dilemas e dilemas e dilemas. Então, vamos entender. Procure alguém. Procure alguém. Se você tiver algum problema em alguém, você pode aqui entrar no meu Instagram, no meu comentário. Se eu não coloquei meu Instagram aí, né? Às vezes eu esqueço quando vai editar um vídeo, eu esqueço de colocar. Mas você vai lá e fala assim, pastor, eu não tenho seu Instagram, me manda para mim para poder te conversar. E nós vamos conversar. E com certeza temos muita experiência para passar para você referente a esse assunto, né? Se ele vem em minhas mãos, porque Deus me deu condições para poder lidar com isso, né? Então a gente tem muita experiência nesse assunto. Eu queria passar para você, eu queria te ajudar. Mas que não pode é você continuar. Procure um parceiro, prestação de conta. Nós chamamos isso de autoridade espiritual, alguém que te ajuda, alguém que não vai te julgar o que você faz, alguém que não vai discriminar você, mas vai procurar ajudar você a sair desse problemão, ok? Vamos lá. O nosso pecado vos há de achar. O pecado vai nos encontrar, como lemos aqui, não tem jeito. Na verdade, há um tipo de pergunta que pode ajudar você a saber instantaneamente se você está sendo impelido ao perigo. Por favor, em oração, teste honestamente essas perguntas. Vamos lá, o que eu vou ler para você aqui agora. Preste bem atenção nisso. Então, vamos lá. Há algum padrão de comportamento, por menor que seja, que não desejo que meu cônjuge, meus amigos, minha igreja e meus pais conheçam? Existe alguma coisa que menor que seja, que você não quer que seu cônjuge, que seus amigos, que a sua igreja, que seus pais saibam? Hã? Se a resposta for afirmativa, isso é a prova vital que você se deslocou para áreas erradas e perigosas e que pode lhe trazer problemas futuros, já que não está trazendo problemas. Então, vamos tomar cuidado com isso. Se essa é a pergunta que você tem que fazer sempre, se isso que eu estou fazendo, se meu cônjuge souber, se meus pais souberem, se meus amigos souberem, se meus pais, a igreja souber, como é que vai ser? Pense bem nisso. Comprometer-se conscientemente com a impureza é colocar o diabo acima de Cristo. Colocar o diabo acima de Cristo. Então, praticamente, se comprometer com isso, é você dizer, Satanás, você é maior do que Jesus. Então, tome cuidado. Bom, nós vamos hoje terminar mais uma aula, né? Mais uma aula. E com certeza Deus tem falado conosco essa primeira parte desse tema, né? Que fala sobre arrependimento. Deixa eu ler novamente aqui que eu sempre esqueço, né? Vitória sobre arrependimento falso ou adiado. Então, falamos a primeira parte. Domingo que vem estaremos falando a segunda parte, ok? Não que se esqueça, mais uma vez está aqui esse livro, se você quiser adquirir esse livro, para poder conosco terminando isso, na próxima nós tratarmos dessa matéria aqui, desse material. Nós vamos conversar sobre ele. Nós não pregamos, nós conversamos para poder te dar todo o apoio e suporte espiritual para você conseguir as suas vitórias espirituais. Tá bom? Até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo. E com certeza, Deus está conosco. E com certeza, a qualquer momento, Deus nos levará para a sua glória eterna, para nunca mais viver em pecado. Amém.